para o Jornal Alerta Geral. Já antecipei, Carlos Alberto, o deputado Evandro Leitão nos visita hoje nos estúdios do Jornal Alerta Geral. Deputado Evandro Leitão, seja bem-vindo ao Jornal Alerta Geral. O que o senhor espera dos seus colegas deputados na votação desse projeto que disciplina, que institui, que libera a comercialização de bebidas alcoólicas nas arenas esportivas? Bom dia, seja bem-vindo ao Jornal Alerta Geral. Bom dia, Luzenor, bom dia, Beto, bom dia aqui ao doutor Henrique, um homem que nós já trabalhamos juntos no esporte, no futebol. 3 pontos domingo. Bom dia aqui a todos do estúdio, bom dia também aos ouvintes aqui da rádio do Alerta Geral. Nós esperamos que a nossa expectativa é de que nós, até o final desse mês, início do próximo mês, de maio, a gente possa estar votando esse PL no plenário da Assembleia Legislativa, tendo em vista que esse PL, apesar de não ser esse especificamente, mas desde 2015 que vem tramitando na casa, um PL na época do então deputado Goni Arruda, que versava sobre o mesmo assunto, e passaram-se 4 anos e não foi para votação. E agora, nessa nova legislatura, nós apresentamos e passou em todas as comissões, e agora estamos aguardando que vá para plenário ser votado, e esperamos aquele que tiver mais voto vencerá, e a gente, democraticamente, nós temos que aceitar. Se formos nós esperamos que nós possamos sensibilizar os nossos colegas deputados para que votem favoravelmente, e vamos aguardar que no início de maio nós teremos a resposta. O senhor, quando faz a defesa desse projeto, usa o argumento contestando quem está se opondo de que com mais consumo, com consumo de bebida alcoólica nos estádios de futebol, e a gente se refere bem aos estádios de futebol, que são as arenas que recebem um público mais expressivo do ponto de vista numérico. Quando o senhor apresenta esses argumentos, o senhor tem dados concretos de que, por exemplo, em outros estados, em outras cidades, capitais brasileiras, onde nós temos hoje a comercialização de bebida alcoólica nos estádios de futebol, houve aumento de violência? Na realidade, não existe nenhum estudo científico em nenhum estado brasileiro onde houve aumento ou redução. Não existe nenhum estudo científico sobre isso. Se argumenta muito de que Pernambuco tem um estudo, não existe. Na realidade, lá em Pernambuco, em 2007, foi criado um programa chamado Pacto pela Vida, onde reduziram-se 40% dos homicídios, da violência reduziu em Pernambuco, mas não foi especificamente dentro das praças. As praças esportivas foi um resultado, foi uma consequência do trabalho que foi feito em todo o estado, que reduziu 40%. Portanto, não existe nenhum estudo científico sobre esse caso. O que nós defendemos é que nós temos que ter um controle. Hoje o Estado não tem nenhum controle. Primeiro ponto, não tem nenhum controle sobre a comercialização de bebidas alcoólicas, que vale salientar, é bom que se diga, que se frise, que não é algo ilícito, não é uma droga ilícita. Mas o Estado não tem controle. Aqueles desportistas aqui, nós temos um, não sei se vocês dois normalmente são torcedores de... De rádio. Mas aqui nós temos um doutor Henrique, ele sabe perfeitamente o que eu estou falando. Hoje nós temos nas portas do estádio, na porta do estádio, nas portas das duas praças esportivas que nós temos aqui, as principais praças esportivas que nós temos no estado, tanto Castelão como Presidente Vargas, a comercialização desenfreada, sem o menor controle na porta, literalmente na porta dos estádios. E o que nós estamos querendo é controlar, pegar esse povo que está fora do estádio, colocar dentro do estádio, para ter um controle do consumo, da comercialização, e isso tudo resultando numa maior segurança no desportista, no torcedor, que entre estar fora de uma praça esportiva e dentro de uma praça esportiva, acredito eu e acredito que grande parte das pessoas, nós tenhamos consequentemente, uma segurança maior e um controle maior. São 7h38, também conosco o jornalista Beto Almeida. Essa questão divide, eu sei que tem opiniões
contrárias e favoráveis à liberação da venda de bebidas alcoólicas e tal. Mas o que eu pergunto para o senhor é o seguinte, isso não contraria a própria lei do estatuto do torcedor? O meu amigo Beto, é o seguinte, nós temos já aproximadamente 15 estados que liberaram a venda através das casas parlamentares. E o Supremo Tribunal Federal, em nenhum momento, isso já deve ter algo em torno aí de 5 anos que estão havendo essas liberações, e o Supremo Tribunal Federal ainda não se manifestou para tal. Portanto, nós não podemos afirmar que existe uma inconstitucionalidade. Existe respeito, existe aqueles que acreditam que vai infringir a norma jurídica, que vai infringir o termo constitucional, as normas constitucionais, mas também existe aqueles que acreditam que não irão infringir. Eu não sou operador do direito, mas prefiro ir pela linha de que o Supremo Tribunal Federal ainda não se manifestou, portanto nós temos que aguardar. O jornalista Beto Almeida, o que pensa o desportista, nosso comentarista de saúde na política e políticas de saúde, doutor Henrique César? Primeiro, parabenizar o Evandro pela iniciativa. Não há evento grande do esporte que não haja a possibilidade de consumo de bebida, via de NFL, e aqui mesmo no estado, em 2013 e 2014, onde nós tivemos a Copa da Confederação e a Copa do Mundo, foi vendido e comercializado bebida no estádio de uma maneira, como bem frisou o Evandro, controlada pelo estado. E aí vai minha pergunta, Evandro, você tem alguma ideia de número do que ocorreu do ponto de vista de sinistralidade, de eventos relacionados ao consumo de bebida nessa época? Aumentou de alguma sorte a intervenção da polícia pelo fato de vender bebida dentro do estádio na Copa do Mundo e nas Copas das Confederações? Dentro das praças esportivas eu posso lhe garantir, doutor Henrique, que não houve nenhum tipo de ocorrência. Dentro, que o nosso PL trata justamente sobre isso, a comercialização dentro das praças esportivas. Mas me permita aqui só um questionamento em relação a esse argumento utilizado pelo doutor Henrique, porque ele está utilizando como exemplo a Copa das Confederações, Copa do Mundo, onde o esquema de segurança foi completamente diferenciado. Eu acho que esse exemplo ele não serve muito bem para o nosso dia a dia, para o nosso caso não. Você tem a Copa do Mundo, doutor Henrique, você tem Polícia Federal, um esquema de segurança fortíssimo, então ali a situação era uma outra, completamente diferente do que nós vivenciamos no dia a dia. O que eu vejo, às vezes, a preocupação é, literalmente, hoje, o esporte como qualquer atividade, mas principalmente nos estádios de futebol, ele mexe exatamente com o emocional. Se você está dentro de um estádio, a tendência, se você já estiver ali bebendo, embriagado, de você iniciar uma confusão ali quando o seu time vai mal, é muito grande. Então, eu quero saber do senhor, inclusive, doutor Evandro, o seguinte, o senhor tem dialogado, inclusive, com o Ministério Público Estadual, porque o Ministério tem tido um posicionamento também muito contrário a isso. Como é que tem sido? O senhor tem procurado dialogar com gente do Ministério? Na realidade, Beto, é o seguinte, posso olhar para cá? Né? Pode ficar à vontade. Na realidade, o núcleo de desporto do Ministério Público, no DETOR, ele é contrário a tal medida, a essa liberação. Agora, eu tenho diversos amigos, colegas do próprio Ministério Público, promotores, procuradores, que são favoráveis. Eu tenho pessoas dentro da Polícia Militar que são favoráveis. O presidente do ICASA, lá de Juazeiro do Norte, salvo engano é tenente, eu não me lembro se é tenente, ele é favorável. Então, eu digo para vocês o seguinte, quem é desportista, quem acompanha o futebol, quem normalmente vai para... No primeiro momento, essa questão da liberação é algo interessante, porque no primeiro momento é impactante. No primeiro momento, a tendência que tem é você ser contrário, porque a gente observa, a gente acompanha tantos casos de violência que alguns deles são atrelados à bebida, e que você logo pensa, puxa vida, liberar bebida em praça esportiva, isso aí é perigoso, etc, etc. Mas para quem acompanha o futebol, para quem efetivamente vai para uma praça esportiva, sabe perfeitamente que se existe algo hoje que se tem segurança, é dentro de uma praça esportiva. Só para você ter uma ideia, você sabe quantos homens no último jogo do Ceará e Fortaleza, que nós tivemos aqui, salvo engano foi 1-1 o resultado final, nós tínhamos de policiais, de profissionais de segurança dentro da praça esportiva, nós tínhamos quase 1.000 homens.
quase 1.000 homens estavam dentro de uma praça esportiva. Aí o senhor pode o senhor pode ponderar, Evandro, mas essa questão que o doutor Henrique falou na época da Copa das Confederações de 2013 e da Copa do Mundo de 2014, nós tínhamos muitos policiais, nós tínhamos um envolvimento muito grande, muito maciço dos órgãos de segurança em torno desses eventos. É verdade, mas quando o ser humano é um só aqui, lá na Europa, lá na América, tudo é um só. Nós tínhamos aqui, o doutor Henrique sabe perfeitamente, na época lá na Inglaterra nós tínhamos uns hurins, que eram torcedores, entre aspas, que iam para as praças esportivas justamente para brigar, para fazer quebradeira e tudo mais. Foram simplesmente, a polícia detectou, depois de alguns anos, detectou, e eles simplesmente foram eliminados do futebol. No meu ponto de vista, a questão maior é a gente dar segurança ao torcedor, pelos órgãos de segurança, tendo um controle efetivo, e aí sim, nós teremos, especialmente no entorno e fora das praças esportivas, que aí é onde se dá efetivamente a questão da marginalidade, da criminalidade, da questão da violência, onde se dão esses eventos. São 7 horas e 45 minutos, jornalista Beto Almeida, a gente tem mais um intervalo e volta já, e eu vou dizer para você, Beto, antes da gente virar aqui nesse intervalo, que é bom, viu, Beto Almeida? Por exemplo, eu assisti muitas vezes Guarani de Juazeiro e casa ali no estádio Romeirão, 3h30 da tarde, esperando o jogo. Tomar uma cerveja gelada é bom, viu, Beto? Sem violência. 7 horas e 48 minutos, eu fiz referência a Juazeiro do Norte, colado em Juazeiro, lá no Crato, Beto Almeida, o nosso correspondente Solo Vieira, manda dizer o seguinte, olha, há quase 40 anos, como cronista esportivo, vi mais brigas relacionadas ao álcool fora dos estádios do que dentro dos estádios. Doutor Henrique César. Na realidade, era para contribuir em relação a esse debate, exatamente frisando o que o Evandro falou. A bebida é vendida, até por lei municipal, até 100 metros do estádio. O indivíduo já chega, eventualmente, alcoolizado. Não é o fato de vender ou não vender bebida dentro do estádio que, efetivamente, Beto, vai contribuir nessa situação de violência. Vai ser um ambiente policiado, vai ser um ambiente bem controlado pelos clubes e, principalmente, além disso, é uma receita a mais. E um exemplo até das práticas esportivas no todo o mundo, a venda de bebida durante os certames. Agora, deputado Evandro Leitão, quando nós falamos sobre comercialização de bebida alcoólica, muita gente fica imaginando que você pode beber 1, 2, 3, 4, 5 doses de uísque, de cachaça, de teor alcoólico mais pesado. O projeto tem alguma disciplina nesse aspecto de limitar o consumo de bebida alcoólica? Tem sim, Luzeno. Ele limita o percentual de álcool na bebida a 10%, limita a quantidade de unidades de compra, limita a venda a 2 horas antes da partida e 15 minutos antes do final dela, estabelece a entrega dos produtos em copos de plástico e proíbe a venda a menores de 18 anos, estabelecendo também punições a quem desrespeitar. Como, por exemplo, primeiro o consumidor será advertido e se caso permanecer infringindo, ele será expulso do evento. E as punições para quem está vendendo também serão a advertência, multa entre 3 mil a 30 mil FIS, de apreensão do produto, a suspensão das atividades e até rescisão da autorização de venda. Eu vou dar aqui um dado importante, que eu acredito que seja importante para contribuir. Teve um estudo do Grupo de Pesquisa em Sistema de Informação e Decisão da Universidade Federal de Pernambuco, publicado em 2017 na revista inglesa International Journal of Law, Crime and Justice, apontou aumento. Gostou? Gostei. Apontou aumento das ocorrências violentas no período em que a comercialização de bebidas foi proibida nos estados pernambucanos. Entre 2005 e 2009, quando a venda era permitida, a média de ocorrências eram de 2,99 casos por partida. O número subiu para 4,42 entre 2009 e 2015, período em que a comercialização foi proibida. Os pesquisadores concluíram que a violência estava mais relacionada a determinantes ambientais, tamanho do público, por exemplo, e contextuais, competitividade, nível de orgulho do torcedor, fase do torneio, do que ao consumo do álcool. O estudo subsidiou o Legislativo pernambucano, que já derrubou a proibição de comercialização de bebidas alcoólicas nas arenas esportivas. Para contribuir aquela pergunta inicial que vocês nos fizeram.
Eu quero já finalizar, jornalista Beto Almeida, porque a Lucinha está chegando com outras informações, para registrar também, deputado Evandro Leitão, que a Assembleia Legislativa democratizou esse debate ao abrir para a população, tanto na Grande Fortaleza quanto no interior do Ceará, para cada um opinar se deve ou não a Assembleia Legislativa aprovar esse projeto. Está aí a consulta pela internet para você, internauta, ouvinte do Jornal Alerta Geral, também dar a sua opinião. É isso, o presidente Zé Sarto, ele democraticamente, ele abriu essa discussão, esse debate para toda a sociedade, onde a população de uma maneira geral poderá se manifestar através do site al.ce.gov.br, vai ter lá um link onde você pode entrar e você votar favorável ou contra o projeto. E isso aí tudo na perspectiva de uma ampla transparência, e não só transparência, mas participação da população. Só vota uma vez, né? Só vota uma vez. Lá tem todos os dados, nome, CPF, enfim, todos os dados da pessoa, a pessoa só poderá votar apenas uma vez. Jornalista Beto Almeida. Não é isso. Eu acho que com relação à questão da venda de bebidas alcoólicas, aguardar esse embate, porque eu sei que é um assunto polêmico, naturalmente, divide opiniões, tem argumentos pró e contra, do jeito que você quiser encontrar. O deputado Evandro Leitão citou esse caso aí dessa pesquisa em Pernambuco, mas também existem outros números, inclusive dados pelo Ministério Público lá de Pernambuco, que mostram exatamente que houve sim a proibição de venda, houve um efeito positivo em redução da violência. Mas são questionamentos, eu sempre digo, pesquisa, esses dados, a gente pega os números e também usa da forma como bem você interpretar. Jornalista Beto Almeida, a você uma boa sexta-feira. Deputado Evandro Leitão, obrigado pela presença no Jornal Alerta Geral. Quero convidá-lo a voltar aos estúdios do Jornal Alerta Geral. Como eu sempre costumo dizer, é só atravessar a avenida e estar na Assembleia Legislativa. Ao senhor, um bom dia, um bom trabalho. Muito obrigado, Luzenor. Um grande abraço para você. Obrigado aí por estar participando aqui do programa de vocês. Um grande abraço aqui para o Beto também, doutor Henrique, para todos aqui do estúdio, para todos os ouvintes, aqueles que acompanham o Alerta Geral, e dizer que estarei sempre à disposição de vocês. Doutor Henrique César também, o nosso muito obrigado, companheiro aqui das jornadas às terças e quintas-feiras. O Henrique está conosco falando sobre saúde e também políticas de saúde. É sempre um prazer voltar a casa, e fica a minha sugestão para o deputado Evandro Leitão colocar na PL dele aí a obrigatoriedade, compulsoriedade de a cerveja ser gelada, porque ruim é cerveja quente, meu irmão.